Bom dia, paz do Senhor, que já está aí entrando. Paz do Senhor, irmã Cássia, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Convida aí, irmãos, né, as irmãs. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? O tempo deu uma virada, muita dor na minha coluna. Que Deus tenha misericórdia. Sim. Amém, irmã Aline, amém. A paz, bom dia, né? Hoje, né, eu vou estar trazendo aqui a palavra, né? A palavra em Provérbios 5. Amém? Estou ouvindo sim. Amém, irmã Cássia. Bom dia, paz do Senhor. Esperar mais uns 2 minutinhos pra gente poder iniciar, né? O tempo deu uma virada aí, né, irmãos? Graças a Deus, parece que vai refrescar. Mas, né, acaba com a rinite, a sinusite, tudo que tem it acaba agora, né, com essa mudança de tempo. Já abram a Bíblia das Irmãs aí, né, em Provérbios, capítulo 5, o versículo que o Senhor me deu foi o 12, versículo 12 e versículo 13. Bom dia, paz do Senhor, Poliana. A paz, bom dia para quem está chegando. Um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui, calma aí um pouquinho. Bom dia, paz do Senhor, Luana. Quem estava na live ontem, né, irmãos? Infelizmente meu celular descarregou já no finalzinho da live, né? Na hora que eu tava ali lendo alguns comentários, o celular acabou descarregando e não pudemos fazer, né, a oração final. E eu não quis entrar novamente, né, porque o meu celular, quando ele descarrega, ele demora muito para ele voltar. É porque ele tá sem o botão de liga e desliga, então eu tenho que esperar ele ligar automaticamente, né? Ele ligar sozinho e ele só liga com 5%. Então ele demorou um pouquinho para retornar. Eu não tenho meu Instagram aberto em outro celular, só no meu celular, né? Mas ontem eu já abri no celular da Isabela, para não correr o risco, né? De acontecer novamente, né? Alguma coisa com o celular e eu acabar ficando sem a minha conta, né? Porque eu preciso estar dentro do Instagram para me aceitar que outro celular abra minha conta. Então, por isso também eu não consegui abrir no de Isabela. Porque depois tentava hackear, né? Eu coloquei em 2 etapas, então eu preciso estar dentro do Instagram para me aceitar que um outro celular esteja tentando entrar no meu Instagram. Mas eu já abri no dela, graças a Deus, deu certo ontem. E aí eu não pude voltar. E aí quando eu consegui falar que o celular ligou e eu consegui falar com a Lana, ela também me disse que ela precisava trabalhar às 8h30. Então eu não quis entrar novamente, né? Pra não atrapalhar também, né, a irmã. Mas foi uma bênção, glória a Deus. Eu recebi bastante da parte do Senhor ontem.
né? Bom dia, paz do Senhor, amém. Bom dia, presbítero Marcos Vermilo. A Nay entrou, né? A Nayara, a paz do Senhor, irmã Moana. É maravilhoso, né? Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima da gente. É maravilhoso a gente ouvir o Senhor, entender aquilo que o Senhor tá falando com a gente, né? É muito bom, é maravilhoso, né? Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente sente a presença do Espírito, né? A gente fica com uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, né? E isso não tem nada no mundo que pague isso, né, irmãos? Só quem sabe, né? Quem vive, já viveu, sabe o quanto é maravilhoso, né? Então eu vou estar fazendo uma oração, né? Vou tentar ser o mais breve possível, irmãos. Ainda estamos com um tempinho aqui. Eu vou estar fazendo uma oração e vou estar louvando, né? Vou estar trazendo um louvor da harpa cristã. E logo depois eu vou estar trazendo a palavra que está em Provérbios capítulo 5, o versículo é o 12 e o 13. Amém? Convido aos irmãos, né, que já estão aí, né, para fechar os seus olhos, né, estar orando com a gente. Como eu tenho dito nesses dias, né, irmão, faça o devocional na sua casa, né, ore na sua casa, leia a palavra junto, não seja só ouvinte, né, pratique, porque serão 31 dias. Nesses 31 dias a gente poder ter constância, né? Aprender a ter constância, a fazer o nosso devocional, a estar tirando esse momento para Deus, né? Porque se a gente está conseguindo estar aqui todas as manhãs, entrando, interagindo, a gente também consegue, quando acabar esse período, a tá dando continuidade a isso, né? Por isso esses 31 dias. Porque é maravilhoso, né? E pra gente poder continuar, né? Fazendo aí no nosso particular com Deus, depois que passar esse período também, aí a gente dá continuidade, né? Amém? Então, feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus, né? Vamos entrar na presença do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro na sua presença nessa manhã, Pai. Quero, meu Pai, te pedir perdão pelas minhas falhas, os meus pecados, minhas limitações, meu Deus. Nessa manhã, meu Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, fale nos nossos corações, que o Senhor possa, meu Pai, estar falando através dos meus lábios, meu Pai, que eu não venha falar nada de mim, meu Deus, mas venha falar aquilo que o Senhor, meu Deus, me direcionou a falar, meu Deus. Tome em suas santas mãos, meu Pai, tudo que será feito aqui, meu Pai, que seja para a honra e glória do seu santo nome, Pai. O louvor, as orações, meu Pai, a palavra. Receba, meu Pai, tudo que será feito aqui, meu Deus. Visita cada lar, meu Pai, cada família que esteja aqui representada, meu Pai. Cada um dos seus filhos, meu Pai, que tem te cultuado, levantado, meu Pai, mais cedo para poder estar cultuando, meu Pai, ao Senhor. Eu sei, meu Pai, das limitações, das necessidades dos teus servos, assim como o Senhor também conhece e conhece muito mais do que eu, meu Pai. Mas o Senhor tem visto o sacrifício, meu Pai, tem visto, meu Pai, que eles têm escolhido estar na sua presença logo cedo, meu Pai, para que o Senhor possa direcionar o nosso dia, Pai. Toma tudo que aqui será feito em suas santas mãos e muito obrigado, meu Deus, por estar nos dando a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez do seu amor, mais uma vez da sua palavra. Toma tudo em suas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Eu tô já com a voz ruim, nariz também. Quem é alérgico sabe que é isso, né? O tempo muda, acaba com tudo, né? Bastou começar esse sereno aí à noite, esse tempo virar que acabou o nariz, acabou a garganta, acaba tudo, né? Mas estamos aqui, né? Vamos lá. Eu vou estar louvando o hino 509 da harpa cristã. Peço aos irmãos aí que louvem também, que adorem sua casa, né? Receba do Senhor também e cultue ao Senhor também, irmãos. Amém? Vamos lá. Quando o Jordão passarmos unidos,
e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Bom dia, a paz do Senhor para quem está entrando agora. Bom dia. Vamos estar louvando também o 645 da harpa cristã. Em algumas harpas, né, não tem, eu acho que é esse, né, a partir de, tem uns que não tem alguns hinos já final, né, porque é conhecido como corinho, né, em algumas harpas não tem, mas eu não sei se esse hino faz parte desse que não tem. É o 645, então vamos adorar o Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus. Vamos estar, né? A palavra se encontra em Provérbios, o capítulo o 5, o versículo 12 e 13. Uma palavra que o Senhor me deu, né? No começo da semana. A gente não sabe de nada, como eu venho falando, né? A irmã Vini botou, amo esse louvor. Eu também amo esse louvor, gente. É um louvor de adoração ao Senhor, né? A tudo que Ele é. Glória a Deus. Então, não seria eu, né, que iria trazer a palavra, não estava, né, nos meus planos, né, os meus planos seriam uma mulher a cada dia, e eu só entro, né, irmãos, por poder abrir a live, participar com louvor, com a oração, mas não traria a palavra. E o que aconteceu foi que eu havia convidado, né, a pessoa confirmou comigo. Ah, nossa, como eu senti Deus com esse louvor. Vontade de louvar sem parar, né, irmãos? E olha que eu nem voz pra isso tenho, mas quando começo a louvar o hino da harpa, irmão, misericórdia. Eu sinto uma graça do Senhor Jesus. E eu queria contar pra vocês, né? Eu ia explicar uma coisa, mas a irmã comentou aqui e eu já entrei em outra. Detalhe. Eu tenho muita ansiedade, né? Eu fico muito ansiosa. Muitas das vezes aquilo me estressa muito por causa de ficar ansiosa, né? Querendo que tudo aconteça, né? Naquele tempo, né? Quando alguma coisa sai do controle, assim, eu fico muito ansiosa. E quando eu comecei o biscuit, né? Foi uma coisa que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade, foi o biscuit. E depois de um tempo, nos nossos cultos, né? Cultos na nossa igreja, o pastor sempre louva muito. Né, antes de começar a oração da fé, ele sempre louva bastante, né? Quem já foi ao nosso culto sabe disso. Ele sempre louva muito antes, corinho, harpa, e só depois ele inicia a oração. E eu aprendi isso com ele, né? E foi uma coisa que eu trouxe para a prática. Muitas das vezes, quando eu tô muito ansiosa, quando aquilo tá me tirando e eu paro pra sentar e eu nem consigo ficar sentado, que eu fico muito tremendo minhas pernas de nervoso, né? Porque quando alguma coisa não tá indo muito bem, e eu aprendi isso a louvar os hinos da harpa, irmão. Às vezes eu tô tão ansiosa e eu sento e começo a louvar e louvo 1, 2, 3, 4, 5, até eu já não sentir mais aquela ansiedade, aquele nervoso, né? E isso é maravilhoso, né? Se você tiver a oportunidade de praticar isso na sua casa, você vai ver o quanto é maravilhoso você fazer isso, né? Tem vezes que eu tô tão ansiosa, né? Tão nervosa, que lá pro 7º, 8º hino, irmãos, é pela misericórdia mesmo, é que eu sinto a paz e a graça do Senhor. E depois que eu sinto, irmãos, tudo aquilo acaba, né? É uma sensação maravilhosa, né? E eu creio que é a sensação que a gente sentiu, né? Nessa manhã de estar louvando ao Senhor, né? Foram 2 hinos da harpa, né? Mais 2 hinos de adoração, né? Um hino de adoração. Então, faça isso na sua casa.
Quando você estiver nessa ansiedade, né, gente? Porque as coisas estão acontecendo assim. Se a gente for parar para analisar, a gente for parar para prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente pira sim. Se a gente não tiver, né, alicerçado, se a gente não tiver apoiado na palavra, né, naquilo que a gente sabe que tudo isso tem que acontecer, porque né, para a vinda do nosso Senhor, a gente pira se a gente fica ansioso, né? Se a gente não vigiar, a gente dá um lugar e acaba entrando em uma depressão, né? Tem pessoas que sofrem de ansiedade, ficam roxas, tem pessoas que perdem cabelo. Não é brincadeira, gente. Tem gente que tem crise de ansiedade, perde ar, fica doente por conta disso, né? Não é brincadeira, não é uma coisa que muitos falam que é besteira, muitos falam que é bobeira, é falta do que fazer. Não. Tem pessoas que ficam doentes realmente, né? Eu, graças a Deus, é a ansiedade que, tipo, eu consigo controlar, mas eu conheço pessoas que não conseguem, né? Que sofrem, que ficam com feridas no corpo, né? Que tem crises fortíssimas. Então, se você tem uma ansiedade, se muitas das vezes isso tem te corroído, faça isso, sente, adore o Senhor. Irmão, não tenho a harpa cristã. Louve ao Senhor, né? Procure aí, bota no YouTube louvores de adoração, adore junto, e esqueça daquilo, tira esse momento para você estar adorando ao Senhor sozinho, só você e Deus, e você vai ver o quanto maravilhoso é, irmãos, o quanto que tudo aquilo some, toda aquela coisa, aquele aperto no seu peito, aquela necessidade de tudo para ontem, acaba. Eu fiz durante muito tempo esse período que todos os dias eu tirava, sentava e louvava. E não pense você que você tô fazendo só por mim, não. O Senhor recebe sim. Porque um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo sobre isso e a pessoa nem sabia, né? Eu não tinha contato com essa pessoa e a pessoa falou que ele tem recebido, né? Ele estava recebendo aqueles períodos de louvores que eu fazia, né, para ele. Então, algo que me curava e o Senhor também recebia. Então, faça isso na sua casa, tire esse momento, né, para você estar adorando ao Senhor, né, algo que vai te curar de uma maneira tremenda e você vai ver, né, o quanto maravilhoso é. Amém? Então, vamos, né, na palavra. Aí voltando, irmãos, né, porque eu sou assim, sabe, gente, eu corto as coisas, depois eu volto, né, me perdoe. A pessoa tinha combinado, iria entrar, amém. Só que depois a pessoa não me respondeu mais, né? Eu comecei a mandar pedindo versículo, foto, né? Pra fazer o cartaz, né? Que as irmãs têm visto aí. Só que a pessoa não me respondeu mais e eu não insisti. Porque pra mim você faz se der, e a palavra de Deus diz assim, sim, não, não. Se der pra mim, amém. Se não der, não, amém também. Tranquilo, mas eu acho que você não precisa ficar implorando pra pessoa fazer, porque não é pra mim, não é pros irmãos que vão estar aí, é pra Deus. Nós estamos trabalhando pra Deus. Então, eu não mandei mais mensagem, preferi deixar pra lá e fui ver. E no dia que eu fui ver, o Senhor me direcionou essas duas passagens, irmãos. Eu li, revi, e o Senhor só me direcionava para esses dois versículos, né? Eu estudei a respeito, né? Então eu vou estar falando com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que diz assim a palavra do Senhor no capítulo 5 de Provérbios, versículo é o 12 e o 13. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz do que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Vou repetir, irmãos. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Amém, irmãos? Então é uma palavra, irmão, se você for ver, tudo é permissão só. Amém, irmão? É uma palavra que, se você for ver, né, ele tem como título, pelo menos na minha Bíblia, tá escrito assim, ó, advertência contra a lascívia. É uma palavra que fala, né, sobre o adultério, né, sobre você fugir do pecado, né, sobre se envolver, né, em pecados sexuais. Só que o Senhor não me deu essa direção, né? Então, o Senhor me deu a direção sobre a correção, né? Porque muitas das vezes a gente é corrigido e não se atenta a isso, né?
E o Senhor, a gente vem falando muito isso, o Senhor tem usado, né, os profetas, né, a boca do Senhor aqui na terra para corrigir, né? Chegou o tempo, né, da correção, do povo se endireitar. Assim como no passado o Senhor muitas das vezes chamou o povo de Israel. Se a gente for ver em Jeremias, fala muito a respeito sobre isso, né? O Senhor chega a comparar o povo de Israel a uma prostituta, porque se envolvia com outros deuses, né? Aceitava, né, os pecados sexuais. O Senhor chega a comparar o povo de Israel à prostituta. E se a gente for ver hoje, né, a gente não tá, o povo hoje não está muito longe disso. Não está, né? Para ser sincero, tá até pior, né? Hoje, se a gente for olhar o Brasil com olhos espirituais, nós estamos mais, o nosso país está mais para Sodoma e Gomorra, né? Por causa dos pecados. Então, o Senhor me levou a essa direção, a correção. E o que mais o Senhor falou no meu coração é sobre isso, sobre os tempos que nós temos vivido, né? Nós estamos vivendo o tempo do fim, gente. Nós somos a geração onde tudo que o Senhor falou que aconteceria, antecedendo a vinda dele, é o que nós estamos vivendo. Não estamos vivendo diretamente, irmãos, no nosso país muitas coisas. Claro, a gente não vê muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas se você for ver para fora, já existe a perseguição, onde pessoas têm que escolher, né? Ou você serve a Deus ou você morre. Ou você declara, né, servir ao Senhor, ou você morre. Então não é porque não está acontecendo aqui que não está acontecendo. Está acontecendo, só que em outros países, né? Os rumores de guerra, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, são muitas coisas que têm acontecido. E nós estamos no tempo de só falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós, como igreja, estamos fazendo a nossa parte de alertar, né, sobre a volta de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo para que o povo, né, reconheça que isso realmente está acontecendo, né? Porque há uma cegueira para quem está lá fora, né? Que eles não veem como a gente vê, né? Ontem mesmo nosso pastor estava falando que muitas pessoas falam, Jesus está voltando, eu ouço que Jesus está voltando há tantos anos, né? Jesus está voltando há tantos anos e até hoje não voltou, mas Jesus voltou sim. Para quem morreu, Jesus voltou, irmãos. Porque não há mais o que fazer. Se morreu, fechou a sepultura, acabou, né? É esperar o juízo final. Então Jesus voltou sim, para muitos, né? E quem garante que não pode voltar, Jesus não pode voltar para nós hoje se nós morrermos também, né? Como que nós estamos? Se o Senhor tem chamado a sua igreja para conserto, é algo que ele quer, que ele requer de nós como igreja, né? Como eu tenho falado, a volta do primeiro amor, né? Ou como igreja, abrir a boca e falar sobre a volta do Senhor, esquecer o tempo do oba-oba, esquecer o tempo de só declarar coisas boas, de bênçãos. Se a gente está na posição, se a gente está fazendo aquilo que o Senhor, né, nos mandou fazer, a bênção vai nos alcançar. A gente não precisa ficar só pregando bênçãos, falando de bênção. O tempo de bênção, de falar de bênção, irmãos, não é que não vai ter bênção, mas o tempo já passou. A gente tem que falar hoje de despertar, entendeu? De acordar, né? E eu fui estudar sobre isso e o Senhor nos compara, né, a ovelhas, né? Nós temos o nosso pastor, né? Jesus, o nosso bom pastor, e nós somos ovelhas. Nós somos comparados na palavra de Deus como ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor. E se a gente for ver o comportamento das ovelhas, as ovelhas, elas reconheciam a voz do pastor, elas obedeciam a voz do pastor. Muitos chegam até a falar, né, quando as pessoas não recebem, né, a correção, quando elas são corrigidas e elas não aceitam, são comparadas ao bode, né, porque o bode vai atacar o seu pastor, né, e muitos fazem isso quando são corrigidos, né, eles não aceitam ser corrigidos, né, e acabam se levantando contra, né, quando o pastor, quando o profeta, quando o irmão, né, faz bico, vira a cara, né, tem comportamento de bode, né, sendo ovelha. Como que você pode ser uma ovelha com comportamento de bode? É uma ovelha rebelde?
É uma ovelha que não aceita correção. E olha o que ele diz. Ó, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Como nós estamos? Estamos inclinando os nossos ouvidos, ouvindo a correção. Quando o Senhor usa alguém para falar, corrigir a igreja, nós estamos dando ouvido ou nós estamos nos comportando como bode, nos rebeliando? Não é essa a palavra. Nos rebelando contra, né? Porque um dia eu cheguei a falar que muitas das vezes Deus usa alguém para chegar diante da igreja, corrigir, fazer a correção daquilo que ele quer. E sabe o que muitos fazem? Vão lá atrás, ou muitas das vezes ali, entendeu? Vão procurar alguma coisa que possa manchar. Alguma coisa que possa manchar aquele obreiro, aquele servo que o Senhor está usando ali, sabe para quê? Para poder chamar de hipócrita. Para poder dizer, mas está me corrigindo, mas a vida não tá isso. Tá me corrigindo, mas olha, fazia isso, fazia aquilo. Sabe o que é isso? É bode. É bode que não quer correção. São pessoas que não querem correção, mas esquece que quando o homem fala lá, se ele tá falando em correção, ele tá falando dentro da palavra do Senhor, não é o homem, é Deus. E primeiramente ele tá falando para quem está levando a palavra, para depois para quem está ouvindo. Então muitas das vezes nos tornamos juízes ali, apontamos o dedo querendo nos justificar com um pecado que aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus está ali corrigindo. Sabe para quê? Para poder nos escondermos atrás disso. Aí apontamos o dedo, nos achamos juízes, e sendo que ele não está falando da boca dele, está falando porque Deus está usando. Irmã, mas muitos eles falam porque conhecem, falam porque sabe. Irmão, você leva mal? Não, faz muito tempo que as pessoas usavam de falar aquilo que eles sabem para poder ofender a igreja. Hoje, no momento em que muitos estão querendo ser aceitos, muitos estão querendo sentar nas melhores cadeiras, muitos estão querendo deixar de servir para ser servido, é difícil você achar alguém que pegue um cajado para dar cajadada porque conhece a ovelha que está ali. Porque muitos hoje só querem a lã. Então, não usam de correção porque tá na perseguição. Muitas das vezes Deus está usando o de casa, aquele que não tem honra para corrigir, e as pessoas estão achando, mas tá falando, irmã, porque conhece a minha vida. Isso também, se tiver falando porque conhece a sua vida e é uma correção, bota a mão na consciência e veja, Deus está usando, porque ele corrige aquele que ele ama. Se ele tá te corrigindo é porque ele ama. E olha aqui mais pra frente, olha, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia da congregação. Sejam para ti somente, não parei que mais pra frente eu achei uma coisa aqui que me chamou muita atenção, mas eu não marquei, irmão. Olha que forte o que fala no versículo 23 desse capítulo. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. A falta de disciplina, irmãos, é o que tem acontecido nos dias de hoje. É pela falta de disciplina que nós morremos. E eu queria que você lesse comigo em Apocalipse 2:5. Uma palavra que ontem, né, eu ouvi ontem, né, uma confirmação do Senhor ontem, né, no culto de ensinamento da palavra da nossa igreja. O pastor falou essa palavra, eu nem sabia onde estava, mas quando eu cheguei em casa eu fui dar uma olhada. Olha, Apocalipse 2, o versículo é o 5. Isso. Carta à igreja de Efésio. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que palavra forte, irmãos. Nós sabemos aonde nós paramos. Nós sabemos e temos que reconhecer onde nós falhamos, onde nós caímos, para que a gente se arrependa, né? E volte às primeiras obras, às boas obras. Hoje fazer, mas eu tenho feito, eu tenho ido ao culto, eu tenho louvado, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra. É de coração? Tem sido de coração?
Porque se o Senhor ainda tem nos corrigido, se o Senhor tem falado tanto de voltar ao primeiro amor, é porque ele não está recebendo a adoração ele não recebe a adoração de qualquer maneira, né? A gente sabe disso. Mas se ele está corrigindo, irmãos, é porque ele tem visto que não é do jeito que a gente tem feito, né? O nosso sacrifício tem sido muitas das vezes sacrifício de tolo, porque acordamos, vamos jejuar, e entramos no jejum e vamos fazer tudo que a gente tem que fazer, menos sentar e tirar um tempo para Deus, né? Eu ouvi nesses dias, né, o presbítero Lucas falando a respeito disso, e ele falou que a esposa dele questionou ele sobre a gente estar jejuando e a gente esquecer e acabar comendo. E ele falou algo forte que me chamou muita atenção. Então nós não estávamos jejuando. Porque se você está jejuando e você está ligado com Deus, ligado em espírito realmente com Deus, você não vai falhar dessa maneira, né? E é isso que muitas das vezes a gente faz. A gente entra no jejum, vamos agir tudo e depois entregamos o nosso jejum, um jejum meia boca. Não sentamos, não vemos uma palavra, não procuramos receber algo da parte do Senhor. A gente acha assim, estamos dando, amém. Mas receber, qual ter sido a resposta do nosso jejum? Qual ter sido a resposta de nossas orações? O Senhor tem respondido? Ou a gente tem feito no automático, né? Se a gente for lá, né, como em Caim, Abel, que o Senhor recebeu a oferta de um e não recebeu do outro. Todos os dois ofertaram, irmão. Todos os dois ofertaram ao Senhor. Mas o Senhor recebeu. E de qualquer maneira, o Senhor não recebe. Não recebe. Irmã, mas o Senhor conhece o meu coração e é isso que eu posso fazer. O Senhor conhece o seu coração, mas não está recebendo. E é dentro da palavra que a gente pode ver isso, irmãos. E como eu falei no começo, eu repito, irmãos. O Senhor fala primeiro para quem tá falando, para depois quem tá ouvindo. Amém, tá, irmãos? Tô aqui para apontar dedo para ninguém, não. Eu tô falando que o Senhor botou no meu coração e aquilo que o Senhor tá falando comigo também. Como tem sido, né, a nossa oferta pro Senhor? Tem sido de qualquer maneira ou a gente tem feito como tem que ser feito? Irmãos, eu fui estudar sobre correção na palavra do Senhor. O Senhor nos chama tanto para correção, para a gente se corrigir em Provérbios, né? Eu nem quis me aprofundar na parte de Provérbios sobre correção, irmãos, para mim não acabar não entrando em outras passagens que as irmãs ainda vão trazer, né? Porque são todos os capítulos, né? Então, irmãs, são muitas palavras de correção. E eu acredito que a gente fala muito que isso aqui é a boca de Deus. Não reparem não, irmãos, ela tá velhinha, mas eu amo a minha Bíblia velhinha. Eu tenho outra, mas eu amo a velhinha mesmo. A gente fala muito sobre a Bíblia é a palavra, é a boca de Deus. Se é a boca de Deus e ele tem falado muito aqui a respeito da correção, eu acredito que é porque ele quer nos salvar, né? Ele quer que nós sejamos salvos, né? E não de qualquer maneira. Ontem eu tava falando isso com a irmã Jaqueline. A gente fala muito sobre galardão, né? A gente vai receber o nosso galardão, né? A gente fala muito sobre a coroa, mas a gente também sabe que nós ganharemos o nosso galardão de acordo com, né, com a gente aqui. A gente sabe quanto mais a gente faz para Deus, mais a gente recebe de Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele não fica devendo nada a ninguém. Mas também não é só fazer no automático, né? Eu não falto a nenhum culto, eu conheço todos os louvores da harpa cristã, eu falo a palavra de Deus muito bem. E aí? Né? Você está fazendo para ser glorificado pelo homem, ou você está fazendo para que a glória do Senhor, né, para que aqueles que estão ouvindo estejam recebendo, né? Entrou no coração, né? É de coração ou é só da boca para fora, né? Eu estudei, eu levo, eu falo, eu. E nós sabemos que quem é ele, nós não somos nada, né? Realmente, ele corrige porque ele ama. A irmã tá colocando aqui, vai passando aqui, eu consigo ver algumas coisas. Ele corrige quem ele ama. E se ele tá nos corrigindo, irmãos, amém. Amém, glória a Deus, Senhor, obrigado por estar nos corrigindo, porque ele nos ama, irmão. Você não deixa o seu filho fazer o que ele quer. Eu tenho um bebê de 8 meses. Se eu for deixar ele fazer o que ele quer,
né? Eu vou falar sobre ele porque ele não sabe o que ele faz. As minhas maiores, se eu for deixar elas fazerem o que elas querem, mas elas sabem, já sabem o que é certo e o que é errado, né? Elas sabem que não dá pra botar a mão no fogo porque vai queimar. Elas sabem que não dá pra passar na frente de um carro em movimento porque vai ser atropelado. Elas sabem o que é certo e o que é errado. Então, o pequeno não, ele não sabe. Ele não tem um discernimento. E nós somos assim diante do Senhor. Porque nós achamos que nós andamos, nós falamos, nós sabemos das coisas. Nós não sabemos de nada, porque o Senhor nos compara a ovelha. E olha aqui que interessante que eu vi ontem e quero compartilhar com os irmãos. O Senhor nos compara a ovelhas, não por acaso, e sim porque somos bem semelhantes espiritualmente falando. Pois somos dependentes somente do nosso pastor. Somos limitados, não enxergamos bem e não temos senso de direção. E nos desgarramos facilmente. Olha que forte, irmão. Nós somos comparados à ovelha. A ovelha, ela não enxerga bem, ela não tem senso de direção, ela não tem senso de perigo. E aos olhos do Senhor, nós somos assim. Aos olhos de Deus nós somos assim. Facilmente nós nos desgarramos. Facilmente nós nos perdemos. Um dia você está em constância. No outro dia você está mais frio. Isso é normal de acontecer. Só que nós não podemos nos perder quanto a isso. Nós não podemos perder o alvo, a direção, que é o Senhor. Deixar Ele nos guiar. Quando Ele nos guia, não tem como errar. Se estamos sendo guiados pelo Senhor, pela palavra, dando ouvido àquilo que Ele tem nos chamado a fazer, a gente vai fazer, mas é para fazer de coração, não é fazer da boca para fora. Eu vou fazer porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer porque meu pastor vai encher meu saco, eu vou fazer porque os irmãos vão reparar. Então não faz se você está perdendo seu tempo, Deus não está recebendo e você está se iludindo. Nós estamos nos iludindo, achando que o Senhor está recebendo qualquer coisa, Ele não está recebendo. Ele diz bem claro: ou quente ou frio, morno, vomitar-te-ei. Olha que palavra forte, irmãos. A gente ouvir Deus falar que se a gente não for quente ou nem frio, nós vamos ser vomitados. Você imagina Deus falando: eu vou te vomitar, porque você não tem feito como tem que fazer, porque você tem sido morno, né? Tudo no automático, eu tô lá, eu tô ouvindo. Deus estava falando, corrigindo, e a pessoa não tá nem aí. Não sabe nem o que foi falado no culto de ontem. Não sabe nem o que o Senhor falou através da boca do profeta, né? Acha que ele tá ali porque ele quer, né? Não conhece as limitações, não conhece a vida, né? E quando conhece e houve correção, foi o que eu falei. Quer dar um de bode, atacar quem Deus está usando, né? Aí a gente vai lá em Jeremias, quando Jeremias foi profetizar para o povo de Israel a respeito da Babilônia, que levantou um outro profeta e falou só oba-oba para o povo. É isso que as pessoas hoje querem, só ouvir oba-oba. Se o profeta abre a boca e diz assim diz o Senhor, fala de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, entendeu? Amém. Foi uma maravilha, irmão. Irmão, que culto foi aquele? Meu Deus, Deus bradou, Deus revelou, Deus falou e amém, amém, amém. Aí se Deus usa um profeta para abrir a boca e descer a lenha, nossa, guarda o cajado. Meu Deus, saiu da igreja dele para vir aqui para poder falar, para poder consertar minhas ovelhas. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Guarda o cajado, irmão. Usa o cajado na sua igreja. Não usa o cajado na igreja dos outros, não. Mas o pastor não é Jesus? O pastor não é ele? Se é através do Espírito de Deus que o homem está falando, é Deus quem está falando. Então, quando você se levanta contra uma correção que Deus fez à igreja, você está se levantando contra o próprio Deus. Falar que a Bíblia é a boca de Deus é fácil. Mas quando a boca do Senhor fala e você amaldiçoa o que foi falado, você está amaldiçoando o próprio Deus. Porque não foi ele que falou? Tem casos, né, irmão? Não vou entrar nesse contexto, tem casos que sim, é carne, tá falando da carne, tá falando por perseguição. Tem casos, irmão. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo tão cego de ignorância, de que tudo vai bem. Irmão, não tem como tudo tá indo bem, não. Não tem como, sabe por quê? Porque se o Senhor falou que nós tememos aflições, que no final dos tempos muita coisa aconteceria e tá acontecendo,
Como que nós queremos que hoje seja só oba-oba? Eu vou ler uma passagem também para vocês que se encontra em Hebreus 12, 7. Né? E o Senhor falou muito no meu coração através dessas palavras, irmãos. Eu vou estar lendo algumas palavras aqui para os irmãos, né? Que o Senhor me deu direção ontem à noite. Eu quero compartilhar com os irmãos. Hebreus 12, 7. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Qual filho que o pai não corrige? Se hoje, quando pequeno, não corrigimos, não usamos a vara da correção, a própria palavra diz, lá em Provérbios, a respeito sobre o filho fazer a mãe ser envergonhada por não usar a vara da correção. Então, se o Senhor tem nos corrigido, tem usado a vara da correção, louvamos ao Senhor. Porque se hoje você é uma pessoa de caráter, se hoje você vê isso aqui, sabe que não é seu e entrega para o dono, porque um dia você foi corrigido quando você quis pegar algo que não é seu. Porque o seu pai, a sua mãe te corrigiu e te ensinou que quando você acha... Minha mãe me ensinou assim. Se eu tô na casa de fulano e eu acho isso no chão, isso não me pertence. Eu não achei. Porque é da casa de fulano, tá no quintal de fulano, é de fulano. É dele, eu não posso pegar e levar pra minha casa. Se eu chegar da escola com isso na minha mochila e não é meu, não foi minha mãe que comprou, não é meu. Não é assim? Eu, pelo menos, sou assim com as minhas filhas. Se elas chegam da escola com um lápis novo, quem te deu isso? Da onde veio isso? Fulano me deu. Devolve a fulano, porque a mãe de fulano não sabe que ele te deu e ela comprou. Não é dado. Ele tá te dando, mas não foi ele que comprou. Ele não trabalha. Então eu ensino as minhas filhas assim. Então se Deus nos corrige, ele nos corrige porque ele nos ama. Então amém. Que sejamos corrigidos. Porque é melhor ser corrigido hoje e alcançarmos a vida eterna do que vivermos o tempo todo cegos, só nos achando santo diante do Senhor. E chegar lá no grande dia, falarmos, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu curei, Senhor, eu isso e aquilo. Ele falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Você imagina chegar naquele grande dia e o Senhor dizer que não nos conhece, irmãos. Eu falo muito isso. Eu me entristeço muito quando eu vejo alguém que estava na caminhada e sai, sabe por quê? Porque eu falo muito isso. Eu falo muito isso com a irmã Jaqueline. É nadar e morrer na praia. Sabe quantas coisas a gente deixa de fazer? Quantas coisas, irmãos, a gente renuncia, a gente tem renunciado em nome do Senhor, pela obra do Senhor? Quantas vezes você quis fazer coisas que aos olhos do mundo parecia normal, né? Aos olhos do mundo isso é tão normal, todo mundo faz. E você lembra que sua mãe um dia te disse, você não é todo mundo. E Deus nos fala isso diariamente. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Quantas coisas você já renunciou para estar aqui hoje? Quantas coisas na sua caminhada você abriu mão para hoje, por causa de um desejo da carne, você virar as costas para Deus? Quantas coisas, irmãos? É nadar e nadar, morrer na praia. E quando ainda aqui tem a chance de abrir mão das coisas de Deus e depois, pela misericórdia, o Senhor, né, alcançar novamente, amém. E se não der tempo? Né? Ou até mesmo nós que estamos aqui e achamos, né, que estamos certo. Mas o Senhor me usou, o Senhor usa na profecia, o Senhor tem me usado, eu botei a mão em fulano, Deus curou. Até porque nós não fazemos nada, tá, irmãos? Dom é dado por Deus. Quem faz é Ele. Eu já ouvi isso e é o que eu tenho no meu coração e me perdoa se alguém vai se sentir ofendido com o que eu vou falar. Você não profetiza. Você não cura. Nós não curamos, nós não profetizamos. Quem faz é o Espírito de Deus. Porque se ele tirar isso, nós não somos nada. Porque quem fala é ele, quem faz é ele. Né? É profeta. Revela. Quem revela é o Senhor. Porque se nós fôssemos quem revelasse alguma coisa, nós estaríamos ricos. Porque nós revelaríamos coisas que seriam por nosso agrado. Porque é da carne. Nós somos falhos, somos pecadores. Quem faz é ele, né? E muitas das vezes, irmãos, né? Eu já ouvi também, né? Dom não se tira, tem o dom. Você tá vendo ali, tá tudo errado. Tá tudo errado, mas tá sendo usado. E aí as pessoas se enganam. Mas eu tô todo errado, mas Deus usou.
Aconteceu. E aí as pessoas acham que tá, mas eu tô certo, porque Deus me usou, porque aconteceu. E aí não se voltam para Deus, porque a cegueira já tá tão grande, que acaba não se voltando para Deus. Aí tá tudo errado, irmãos. Chega lá, Deus usa pela misericórdia. Gente, é misericórdia, é pela misericórdia. Deus vai lá e usa. Ah, mas eu não preciso de conserto, não preciso me consertar, Deus me usou. Deus usou lá, eu falei, profetizei sobre a vida de fulano e aconteceu. Aí acho que não precisa de conserto, né? Toda profecia tem que estar baseada na palavra de Deus. Tem que estar baseada, porque é a profecia que não falha. E aí, muitas das vezes, a pessoa profetiza para o outro. Gente, uma profecia pode matar. Se a pessoa não tiver baseada dentro da palavra de Deus, a profecia pode matar. Uma profecia que se não tiver com base na palavra de Deus, se você não tiver com a sua casa alicerçada na rocha, você acaba destruindo um lar por conta disso. Aí a pessoa tá ali, tá casado, o casamento não tá dando certo. Aí Deus não, irmão, misericórdia. Deus não, porque ele não vai contar a palavra dele não, tá repreendido. Aí ele levanta um profeta e fala, não é de Deus, eis que não é de Deus esse casamento, e que não sei o que lá. Aí a pessoa tá lá casada, não tá bom, mas tá casada, tem filhos, e larga tudo porque, mas o Senhor falou. Irmão, Deus vai contar a palavra dele não. Se não tá bom, mude para que o Senhor conserte, para que o Senhor faça a obra dele, para que o Senhor restaure. Mas agora, né, irmão, vou falar de mim. Não acredito, porque Deus não vai contar a palavra dele. Agora é cada um com Deus, né? Mas se não tá baseado na palavra, a gente não tem que dar ouvido, porque ele não vai contar a palavra dele. Ele não é mentiroso, né? Se ele é contra, ele é contra. Né? Não tem essa, mas Deus levantou, Deus falou, nós temos que ter discernimento para saber quando é Deus. E ele tá nos corrigindo. Ele tá nos corrigindo porque ele nos ama. Tem aparecido vários comentários, irmãos, mas é porque se eu parar pra ver, vocês sabem que eu me desconcentro muito rápido, né? Mas aqui apareceu do presbítero voltando. Preguei isso no culto de ensino na minha igreja. As pessoas estão apoiadas em dons, achando que do dom vai salvar. Fortíssimo isso, irmãos, é verdade, é o que tem acontecido. Mas Deus me usou. Mas como que tá? Deus te usou pela misericórdia e porque aquele que estava ali precisava. O que eu falei ontem, eu repito, ele usou a jumenta, irmãos, né? A mula, ele usou a mula, não foi? Ele usou a mula, né? Se ele usou uma mula, por que ele não nos usaria, né? Mas tá nos comparando a mula pela cegueira e pela coisa assim, irmãos, porque, né, muitas das vezes nós nos comportamos como, né, não que nós sejamos mulas, nós somos imagens e semelhança do Senhor, misericórdia, irmão, mas muitas das vezes nós nos comportamos como, né, porque o Senhor tá falando, e a gente não tem dado ouvido. E eu creio que se ele falou de correção, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos voltar, fazer igual lá em Apocalipse. Volte lá onde caíste, né? Temos que voltar. Nós sabemos onde caímos, irmão. Nós sabemos, não adianta. Muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, usa um profeta para falar comigo. Usa alguém para falar comigo. Mas não está lendo a palavra. Não abre a Bíblia. Quando eu precisei tomar uma decisão na minha vida, né, na parte ministerial, eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero que o Senhor use ninguém para falar comigo. Ninguém. Até porque o homem é falho. E dependendo como o Senhor usar, quem usar, pode acabar deixando a carne falar mais alto. Então eu não quero que o Senhor use nenhum homem. Fala comigo, fala o Senhor comigo. E o Senhor me deu direção em sonho, o Senhor me deu direção em palavras. E mesmo eu pedindo, irmãos, para Deus falar comigo através disso, né? Eu ainda falei em querer que outras pessoas interpretassem aquilo que o Senhor falou comigo. Mas eu não queria também que fosse alguém conhecido. Eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não quero ninguém conhecido. Não usa ninguém, eu não quero. E quando o Senhor me deu o sonho, eu fui até alguém para que o Senhor... para que me interpretasse o que o Senhor falou. Apesar de saber que o Senhor já tinha me mostrado e coisa. Mas, né, a gente falha muito nisso. Mas eu também não fui a ninguém conhecido, porque eu não queria que fosse alguém conhecido. Eu fui a outra pessoa, procurei, e fui outra pessoa. E quando eu fui aquela outra pessoa,
a pessoa me disse, confirmou aquilo que o Senhor havia já me falado. Mas acrescentou algumas coisas, né? Me tirando do foco daquilo que o Senhor havia me dado direção. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei... tem uma... Tá errado. Primeiro que eu pedi a Deus pra não coisa. Segundo que eu já fui desobediente, porque eu queria uma coisa, já fui em outra. Aí o Senhor me deu uma palavra a respeito sobre o profeta velho, né? Quando o Senhor usa um profeta e manda que ele fosse uma cidade profetizar, mas que ele não bebesse, não comesse e não viesse pelo mesmo caminho. E ele ali, aparece ele um profeta velho e fala com ele, mas Deus falou isso, vamos à minha casa, coma. Ele foi à casa do profeta, Deus diretamente falou com ele e ele mesmo assim, ele deu ouvido ao que um outro profeta falou. Quer dizer, Deus falava diretamente com ele. Deus tem falado diretamente com você. E você não tem dado ouvido. Você está preferindo ouvir da boca de A, de B e de C. Só que Deus tem falado com você. Ele tem falado no seu íntimo. E você tem dado ouvido a outras pessoas. E muitas das vezes aquela outra pessoa não está sendo guiado por Deus. Ou até mesmo Deus tem sim permitido para que você amadureça. Ou para que você aprenda a dar ouvido à voz dele. Porque aquele profeta deu ouvido ao que o outro profeta falou. E é um espírito de engano. E aquele outro profeta, ele sentou, comeu sobre a casa daquele profeta. E quando ele foi embora, ele foi morto, irmão. Foi morto e depois acharam o corpo dele. Eu não vou entrar muito na palavra para mim não acabar errando, pecando em falar algo a mais ou a menos, né? Faz muito tempo que Deus me deu e eu não vi mais essa palavra. Então, é algo que a gente tem que estar atento. Deus está falando com você, diretamente com você. Está pedindo resposta a Deus. Deus está falando, está usando as circunstâncias para te mostrar aquilo que ele já falou com você. E você está preferindo que Deus use A, B, C, D e não tenha intimidade com ele. De reconhecer que é a voz dele, que ele é o seu pastor e que quem direciona ele, você é ele. Amém? Nós vamos ver outra passagem que se encontra em Hebreus 12, 11. Logo abaixo, irmão, 12, 7, eu vi 12, 11. Né, que eu já tô passando o nosso tempo, irmão. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico de que tem sido por ela exercitados, frutos de justiça. Eu vou ler novamente para vocês entenderem, né? Porque nem eu entendi a minha letra, foi ontem à noite, irmãos. E eu escrevi aqui para não ficar folheando na Bíblia. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Realmente, quando a gente é corrigido, a gente não recebe muito com alegria, não, irmãos. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico de que tem sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém. No início a gente não recebe. Só que quando a gente se atenta àquilo e obedece, depois nos produz frutos de justiça. Você tira aquilo como um testemunho. Se hoje nós entramos aí, né, temos várias irmãs que têm entrado com a gente, irmãs que já estão na caminhada, né, há tempo, né, irmãos que já têm um tempo já de igreja, né? O nosso pastor fala muito isso, né? Igreja não é como empresa. Quanto mais tempo, mais você ganha. Não, né? A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, né? Porque quando a gente... no começo a gente tem o primeiro amor. No começo é tudo muito diferente, né, irmão? A gente sabe disso, tem mais desejo. Na caminhada a gente acaba muitas das vezes se perdendo. Mas se hoje alguém entra aqui e fala com clareza de muita coisa, é porque tem um testemunho já, né? O Senhor permitiu aquela pessoa passar por coisas que hoje ela pode sentar e falar. Muitos são no casamento, outros são com filhos, outros são no ministério. Mas por quê? Porque um dia Deus usou alguém para te corrigir a respeito de algo que você estava fazendo que não agradava a ele. E isso, quando você ouviu, deu ouvido à palavra do Senhor e se arrependeu e voltou atrás e começou a fazer o que era certo, isso produziu em você frutos de justiça.
né? Foi isso que produziu em você. Hoje você pode falar com clareza daquilo que você viveu, porque o Senhor te permitiu viver para que você fosse um testemunho, né? Se você for ouvir uma mulher falar sobre perdas de filho, vamos dizer assim, sobre gravidez, sobre um aborto espontâneo. Se eu for falar, irmãos, vocês não vão me dar crédito, sabe? Porque eu não vivi isso. Eu não vivi, glória a Deus, eu nunca perdi um filho, né? Glória a Deus, todas as vezes que eu engravidei foram bênçãos. Mas se eu trouxer aqui uma irmã que vai falar a respeito disso, e ela falar a respeito daquilo que ela viveu, você dará mais crédito a ela por isso. Porque ela viveu, ela sabe o que é aquela dor. E assim somos nós, né? Se a gente for falar aqui, se eu for falar aqui sobre o jugo desigual, eu vou falar com clareza, porque eu vou falar daquilo que eu vivo, que eu já vivi e que eu tenho vivido, né? Cada um Deus permite para que seja testemunho. E a correção é isso. Se Deus tem nos corrigido para a gente voltar ao primeiro amor, é porque Ele sabe que através disso a gente vai alcançar, né? A gente pode alcançar outras vidas. A gente pode estar falando com clareza daquilo que o Senhor nos permitiu passar. E sem dizer que a gente está voltando, né? E obedecendo ao Senhor. E a obediência, ela gera bênçãos. A desobediência, ela gera maldição. Quem quer ser amaldiçoado, né? A gente ouviu aí, se eu não me engano, foi na segunda-feira, né? A minha mãe falou a respeito sobre o sacrifício, né? Quantas vezes sacrificamos, e na verdade estamos sacrificando, mas não estamos obedecendo. Então ele não está recebendo. Ele não está recebendo, irmão, sem medo de errar. Deus, ele não está recebendo se não há obediência à palavra dele, se não há obediência àquilo que ele tem nos mandado fazer. Se nós não estamos fazendo do jeito que tem que fazer, ele não está recebendo, porque ele não recebeu. Porque ele mudou? Não, a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então ele não mudou, então ele não está recebendo de qualquer maneira, não. Ah, mas eu só posso, irmã, fazer tal coisa. Eu só posso tal dia. Não é quando nós podemos ou quando nós queremos, é quando nós temos que fazer. Se nós sabemos que para estar mais próximo dele nós temos que ver a palavra, orar, jejuar, nós temos que fazer. E o sacrifício, irmão, você fala. Eu já ouvi gente falar isso. Eu já ouvi gente falar isso comigo, irmãos. Ah, mas você fala porque para você é mais fácil, irmão. Você não trabalha. Então você pode ir a todos os cultos. Você não trabalha, não tem que acordar cedo no outro dia. Ou você acorda cedo e volta a dormir. Então você pode. Mas aí eu digo a você, diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus, irmãos. Sem hipocrisia. Eu acordo e volto a dormir no dia seguinte. Então eu vou ao culto, e se o culto terminar 10 horas da noite, eu saio sem murmurar, amém. A irmã trabalha no outro dia, ela vai ao culto, termina às 10 horas, ela sai sem murmurar, amém. Quem que o Senhor agradou mais ao Senhor naquele momento? Eu, porque no outro dia eu ia descansar, ou a irmã que fez o sacrifício dela de estar lá cultuando a ele sem murmurar até aquela hora e no outro dia sabendo que ela iria levantar cedo para trabalhar? Quem agradou mais a Deus? Eu, porque pelas minhas possibilidades eu poderia ir, poderia fazer, ou aquele outro irmão, né, que fez com sacrifício? Claro que foi o outro irmão. Eu não sou hipócrita, foi o outro irmão. E o Senhor já falou sobre isso comigo. Então, nós não temos que ficar nos justificando no erro. Paramos de nos justificar no erro. Voltamos aonde nós caímos. Voltamos onde nós erramos. Pedimos perdão, misericórdia. Davi foi um adúltero. Davi era sanguinário, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia quando ele errava. Ele pedia misericórdia ao Senhor quando ele errava, quando ele falhava, e o Senhor o perdoava. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o coração dele, conhecia o coração de Davi, como ele conhece o meu, como ele conhece o seu. Então peça misericórdia ao Senhor, me ajuda, Senhor, a fazer por amor, fazer não porque fulano faz, porque ciclano faz, mas porque eu quero ter intimidade, porque eu quero me aproximar, e tenho sentido que o pecado tem me afastado de ti, Pai. Então que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar ao Senhor, ser aquilo que a gente era. Amém, irmãos? Olha, se deixar eu vou falar amanhã toda, misericórdia, nós já avançamos o horário. Eu creio que o Senhor falou aquilo, né, que ele queria falar. Louvo ao Senhor por ele estar nos corrigindo, por ele ter levantado pessoas para falar com a gente.
volta, corre para Deus enquanto há tempo, a irmã Aline tá falando. Não vai dar para mim ver todos os comentários, irmãos, porque a hora já avançou, mas eu sei que todos comentaram aqui que glorifico a Deus por vocês estarem obedecendo, não, recebendo da parte do Senhor, né? Entendendo a palavra do Senhor e que nós possamos pedir força ao Senhor para estar praticando tudo aquilo que a gente tem ouvido nesses dias, né? O Senhor tem levantado, né, mulheres, homens, né, de oração, tementes à sua palavra, que tem, né, feito, né, por amor. Então que nós possamos ser ovelhas, ouvir a voz do Senhor, ser guiada por ela, né, e que a gente possa, né, tá com os nossos corações aquebrantados para ouvir o que o Senhor, né, ele tem a nos dizer todos os dias, diariamente, através da sua palavra, né? A gente possa, né, nos voltar mais para Deus, que é isso que está precisando, porque quando nós nos voltamos a Deus, estamos na palavra, baseados na palavra, nós nos comportamos como obreiros aprovados, que não temos, né, do que nos envergonhar. Amém, irmãos? Ontem eu mostrei o livro, só que depois não mostrei novamente. E eu falei que eu mostraria, mas acabou a live, porque acabou a bateria do celular. O livro é esse aqui, irmãos, ó. As irmãs me disseram que não conseguiram ver ontem direitinho. O livro é Dia a Dia Spurgeon, Manhã e Noite. É um devocional, é um livro de devocional. Vou mostrar às irmãs aqui direitinho, que ó, não foca muito bem, mas é assim, Manhã e Noite com Spurgeon, né? É Dia a Dia com Spurgeon. Tem o Manhã e Noite com Spurgeon, mas esse aqui é Dia a Dia com Spurgeon. Manhã e noite. Por quê? Porque de manhã tem um devocional para amanhã, para de manhã, né? Aí à noite tem outro devocional. Então você vai estar lendo a palavra de Deus de manhã e de noite fazendo devocional. Ele põe, né? Aí de um lado tá manhã 30 de janeiro, noite 30 de janeiro. Tem uma palavra para de manhã e uma palavra para de noite. Não são palavras seguidas, né? Tipo Provérbios 1, Provérbios 2. Não. Aqui mesmo de 30 de janeiro, um lado é Samuel, do outro é Efésios. E ele, né, dá explicação a respeito daquela palavra. É muito bom o livro, né? Eu particularmente gosto muito dele. Então, se você tem uma dificuldade de fazer o devocional, né, não consegue, né, você pode se basear no livro, né? Fazer baseado no livro, né? E depois você acabar, eu lia bastante ele, depois eu acabei fazendo, né, por conta própria, porque aí o Senhor vai te dando direção daquela palavra, né, que a gente sabe que é diferente. Mas eu já agradeço todo mundo que está aqui, louvo a Deus pela vida de vocês, peço que continue orando por nós, né, para que a gente possa estar fazendo, orando por aquelas que ainda vão estar vindo aqui trazer a palavra do Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, né, através das irmãs, né, que vão estar aí. Então, eu te convido a estar orando aí com a gente agora, né? Feche os seus olhos, ore dentro do seu lar, irmãos. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra na sua casa, né? São bênçãos para a nossa vida, para o nosso lar, quando nós oramos dentro de casa, né? Não ore somente na igreja. A Aline botou que eu comprei um livro para mim. Amém, irmã, glória a Deus. Não ore somente dentro da igreja, ore dentro do seu lar, né? Traga para dentro da sua casa as bênçãos do Senhor. Amém? Feche seus olhos que nós vamos orar agora, né? Falar com Deus. Peço perdão aos irmãos o horário, irmãos. Eu ultrapassei muito o horário. Peço perdão aos irmãos, né? Eu tenho que me policiar nisso aí. Mas, né? O Senhor tá falando, irmãos. E eu sou aquele tipo de pessoa que se Deus tá falando, eu recebo, eu ouço. Peço perdão aos irmãos por ultrapassar, tá bom? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, muito obrigado, meu Deus, por falar mais uma vez com a gente. Obrigado, meu Pai, por me corrigir, Pai. Obrigado, Senhor, por estar falando, por ter levantado essas mulheres de oração. Essas mulheres, meu Pai, que têm agarrado no arado, esses homens, meu Pai, que tem feito a sua vontade, o seu querer, tem agarrado no arado também, meu Pai, tem, meu Deus, tirado esse tempo para estar falando com o Senhor, para estar ouvindo o Senhor falar, meu Pai, porque maravilhoso é ouvir o Senhor nos responder, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, eu te entrego, meu Pai, o nosso dia em suas santas mãos, meu Pai, tudo que nós vamos fazer hoje, meu Pai, em suas santas mãos, para a honra e glória do seu
teu santo nome, Pai. Nos usa, Pai. Nos usa dentro das escolas, Pai, dentro dos hospitais, onde quer que o Senhor nos envie, Pai. Nos usa, que não seja só para nós estarmos ali, né, em corpo presente, mas para que a gente esteja ali, meu Pai, falando nas oportunidades sobre o Senhor, sobre a sua volta, sobre o seu amor, sobre o que o Senhor pode fazer por nós, Pai, quando estamos, meu Pai, voltados a querer, Pai, a obedecer, né, a estar na sua presença, Pai. Nos usa conforme a sua vontade, Pai. Obrigado por todos que estão aqui, meu Pai, por todos que o Senhor, meu Pai, tem trago para estar ouvindo a sua palavra, meu Pai, porque eu sei, meu Pai, que a sua palavra ela não volta sozinho, meu Deus, e que o Senhor, meu Deus, trouxe aqui é porque o Senhor precisava falar, é porque o Senhor, meu Deus, queria falar. Obrigado por nos corrigir, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos esconda debaixo das suas potentes asas, Pai. Esconda a minha casa, a minha família, Pai. Nos guarde, nos livra de todo mal, Pai. Repreenda, meu Pai, toda palavra contrária. Repreenda todo levante do inimigo, meu Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que tem vindo, meu Pai, para atrapalhar, meu Pai, a sua obra, aquilo que o Senhor, meu Pai, tem nos direcionado, meu Pai, venha cair por terra, Pai. Visita cada lar, repreenda todo levante do inimigo, Pai. Eu te peço, desde já eu te agradeço, meu Pai, com meu coração alegre, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Foi bênção, irmã. Muito obrigada, irmã Cássia. Amém. Deus continue te abençoando. A irmã Aline, a irmã Helena, a irmã Aline de Cajueiro, a Luque Princesas, a irmã Jaqueline, Gilvan Chagas, a Natália também que está aqui. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, né? Dê um dia abençoado. A Tamires Mateus, né, obrigado, né, receba da parte do Senhor, né, a Luana também que está aqui, amém, irmãos. Deixa eu falar aqui, né, deixa eu ver aqui, a irmã Regimara também que está aí, obrigado por estar, né, somando força aí com a gente, continue orando pela gente, por esse trabalho, né, que ele continue para a honra e glória do Senhor, amém? Fiquem todos com Deus, bom dia. A live vai estar salva, tá, irmãos? Vai estar salvos, compartilhe aí com alguém que você queira que ouça essa mensagem, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, amém.